o nosso Deus. Abramos a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3. Livro de Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. Lá em casa nós criamos um sistema uma vez, ficamos vários anos lendo e relendo o livro de Provérbios, lendo e relendo o livro de Provérbios. Então ficamos vários anos, eu lembro se eram 5, 6 anos, mas ficamos lendo e relendo, né? E o livro de Provérbios, ele traz vários conselhos, vários preceitos muito práticos, porque a sabedoria é a inteligência dada por Deus para a prática da obediência, né? O que vai nos gerar bênção da parte do Senhor. Provérbios capítulo 3, do verso 11, apenas o verso 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ok, nós temos aqui uma palavra direcionada ao filho, e a palavra ela começa dando uma advertência: não rejeites, porque a tendência natural de todo filho é de, em algum momento, falar assim: eu não concordo com meu pai, né? Ele não sabe a experiência, ele não sabe o que é melhor para mim, né? Não entende as minhas necessidades, meu pai já está ficando velho, e começa ou a própria dureza do coração: não, eu não quero obedecer, pronto, né? E aí um ato de rebeldia, mesmo sabendo que deve obedecer. Observe que a palavra disciplina aqui, ela é usada no sentido de instrução, porque na Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, disciplina, ela tem basicamente 3 significados, que necessariamente não são progressivos, embora podem ser desenvolvidos por progressão. Então, por exemplo, em primeiro lugar, o primeiro sentido básico da ideia de disciplina é a ideia de instrução. Então, ao disciplinar, você na verdade está instruindo, e instruir é disciplinar, você está levando ao que é verdadeiro, ao que é correto, ao que é bom, ao que é aceitável, tá? Então, a primeira prática da disciplina é a instrução. Por exemplo, a Bíblia também fala da disciplina como repreensão, que é o segundo significado, ou advertência, né? E a disciplina como punição física. Geralmente, quando nós lemos o livro de Provérbios, a maioria das ocorrências no livro de Provérbios, quando trata de disciplina, fala de disciplina ou de correção ou punição física, tá? Mas nós começamos sempre com a ideia de instrução. Não é bom, não é sábio, não é saudável, não é proveitoso, não é recomendável você, quando seu filho, pensando em filhos, crianças, né, pequenas, ou pré-adolescentes, ou assim, se ele faz algo errado, que ele não sabe que aquilo é errado, ou que você nunca o instruiu, não é prudente, não é saudável você já chegar e discipliná-lo fisicamente. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é instruí-lo, adverti-lo. Você precisa verbalizar: meu filho, não faça isso, não faça aquilo, ou faça dessa forma. E aqui no verso 11 e o verso 12, ele está falando de disciplina como palavra. Então, meu filho, ou filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, ou seja, a instrução, o preceito, a autoridade do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Então, instrução, repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Só que é interessante porque esse verso 12, ele é citado lá em Hebreus 12, e lá em Hebreus 12, o autor aos Hebreus, ele usa lá esse versículo, não no sentido de uma advertência, a disciplina do Senhor, não no sentido de: olha, não faça isso, evite aquilo, não se envolva em tal situação, eu já te falei, cuidado, né? Mas lá em Hebreus 12, esse versículo, Hebreus 12, cita Efésios 3, 12, no sentido, lá em Hebreus 12, verso 6, se alguém quiser verificar, no sentido de punição, tá? Então você observe que há uma progressão. Então o próprio texto hebraico aqui, ele dá a ideia de ensino, advertência ou repreensão e punição
que implica também em dano físico, de coisas materiais ou a própria disciplina da vara em si. Mas, embora o nosso assunto não é a vara, mas vamos só aproveitar e trazer aqui alguns princípios básicos sobre esse assunto. Crianças, eu sei que vocês vão sentir saudade de mim, porque eu vou dizer nesse momento para os seus pais que quando a Bíblia fala para usar a vara, isso aqui não é apenas para repetir dizendo assim, não faz isso, meu filho, né? Quando eu morava em São Paulo, morei agora recentemente, de 2017, 2018, e eu morava no centro, ali no bairro Santa Cecília, na rua Veridiano, e ia trabalhar no JMC, então eu gastava 1h30 para ir, e cerca de 2 horas, 2h30 para voltar para casa. Então, isso todo dia, todo dia. Algumas vezes eu presenciei dentro do metrô, criança no colo da mãe, menino de assim, 3, 4 anos, 5 anos, gritando com a mãe, e uma vez, acho que a minha pressão deve ter subido na hora, porque eu vi o menino gritando, ele agarrou no cabelo da mãe, fez isso aqui, e ele bateu, e ele batia no rosto da mãe. Eu olhei aquilo e falei assim, realmente, a Bíblia está certa, quando ela diz que disciplina teu filho e ele dará descanso à tua alma. E é verdade. Então, irmãos, a disciplina, ela é instrução, mas ela envolve a repreensão, e quando necessário, a disciplina física. Então, embora o nosso estudo não será sobre disciplina física, mas permita-me fazer apenas uma breve parênteses aqui sobre esse assunto. Aqui em Provérbios, só em Provérbios, capítulo 13, verso 24, vamos lá, depois a gente volta aqui no capítulo 3. Provérbios 13, verso 24. Verso 24. Olha o que a Escritura diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Às vezes alguns pais têm dificuldade de dizer assim, pastor, quando é que eu começo a instruir o meu filho? Disciplinar, tanto no sentido de instrução, de falar para ele o que é certo, o que é bom, o que é errado, o que ele pode, o que ele não pode. A partir de que momento eu vou poder adverti-lo, dizer, olha, não faça isso, não pegue aqui, Ou quando nós vamos à casa de alguém e eu digo, olha, chegar lá na casa de fulano, nós estamos na casa da titia, do titio, ou do presbítero tal, ou do irmão fulano de tal, não mexa nas coisas dele, não entre no quarto da família, não mexa no guarda-roupa dele. A partir de que idade? Bom, a questão é, engatinhou, levou a mão, você já precisa instruir. É isso mesmo. Mas pastor, se ele começar a engatear, a partir do momento que ele começou a engatear e levou a mão, já está na hora de você dizer assim, não. O não é a primeira palavra. Mas pastor, eu não posso, eu prefiro usar a pedagogia positiva. Já ouviu esse negócio, né? Não diga não. Aí você não diz não para o seu filho, a vida vai dizer não, a polícia vai dizer não, os bandidos vão dizer não. Eu vi hoje o vídeo de um menino de 13 anos de idade, apanhando de porrete, dos bandidos, dos traficantes da favela dele, porque lá na favela dele, quem manda são os traficantes. Então o guri resolveu roubar na favela, e lá na favela tem a lei da favela. Então a mãe não trouxe alívio para a alma dela, agora está tendo consequência. Outra observação, alguns pais falam assim, pastor, mas a Bíblia, quando fala vara, não é simbólico, não é um símbolo, não é uma figura de linguagem. Eu falo, é verdade, é uma figura de linguagem. Sabe por quê? Porque não precisa ser vara. Tem uma mangueirinha de silicone, a pessoa que eu ia falar que não era vara, Tem uma mangueirinha de silicone, nebulizador. Conhece aquela mangueirinha de silicone nebulizador? Vocês conhecem? 35 centímetros dela, aquilo lá é um santo remédio, não machuca, não marca, mas aquilo lá toca na alma, então, precisa sim, porque a Escritura nos ordena
dizendo: sim, disciplina, instrui, para que aquele que retém a vara, ele odeia o seu filho. É isso que o texto está dizendo. Você ama seu filho? Discipline ele. Se você não disciplinar, você odeia o seu filho. Você, na verdade, está entregando ele. Alguém certa vez disse que a coisa mais abominável, mais odiosa, mais perversa que pais podem fazer contra seus filhos é entregá-los para o seu próprio pecado sem discipliná-lo. E isso é verdade. Então, a disciplina física é necessária. Vamos lá, capítulo 22, Provérbios 22, verso 15. Mas pastor, o meu filhinho lá com 11 meses de idade, 1 ano e meio, ele é um anjinho, né? Ele não sabe o que ele está fazendo. Sabe? Eu vou dizer para você que a partir dos 4, 5 meses, ele já sabe. Ele sabe. Alguns bebês começam a nascer dentinho, né? Com 5 meses, 6 meses. E nessa idade, quem é mãe aqui sabe disso. Nessa idade, aqueles 2 pontinhos de cálcio aqui, ó, aqueles 2 negocinhos branco, é uma arma. Que quando você contraria aquele pecadorzinho, filho de Adão, ele trava na mãe. Faz ou não faz? Ele braveja. Eu já vi, e os meus já fizeram isso também, quando estava no colo, que ele não agradou de uma posição que ele estava sendo segurado, o que ele fazia? Aí você fala assim: oxa, o que você está fazendo? Aí eu dava uma travada nele assim: quem manda sou eu? Você me respeita? Minha filha, a mais velha, ela apanhou com 11 meses de idade, a primeira surra dela, 11 meses de idade. Sabe por quê? Meu escritório nessa época era dentro da minha casa. Eu estava no computador, e aí ela foi entrando, engatinhando, ela não andava, ela estava engatinhando. E aí ela, para ficar de pé, ela já estava aprendendo a ficar de pé, ela vinha engatinhando, pegou no armário, segurou, ficou em pezinha no armário, olhou para mim, sorriu, e botou a mão nos livros. Eu falei assim: não pode empurrar livro. Ela olhou para mim e deu outro sorriso. Eu falei: não pode. Ela olhou para mim, sorriu e empurrou. Ela sabia o que ela estava fazendo. Aí, eu já tinha plantado um pé de acerola em casa, para fazer suco. Aí eu peguei e fui lá, a acerola, com essa aceroleira, os últimos 10 centímetros, 15 centímetros dela, a varinha mais verde, né? Fui lá, quebrei só aqueles 15 centímetros assim de vara. Sentei, coloquei ela na minha coxa, sentada na minha coxa, olhei para ela. Na hora que eu sentei com a vara na mão, ela não sabia que era vara, ela nunca tinha apanhado, e ela ficou rindo para mim, fazendo graça. Eu olhei para ela, mostrei os livros no chão e falei: não pode, e sério, não pode. Peguei a varinha, puxei 2 vezes na perninha dela, pam, pam. Ela chorou que puxou do fundo do coração assim. Ela chorava que derrecia água assim. Ela tem um olho azul. Ela chorava assim. Aí ela apontava para o livro, os livros no chão, e chorava e apontava para os livros no chão. E aí eu comecei a chorar com ela. Aí eu falei assim: papai te ama. Aí ela mostrava para os livros. Eu falei assim: não pode. Dos 11 meses até os 18 anos hoje, nunca mais ela jogou o livro no chão. Não sabe o que está fazendo? Sabe, porque a Bíblia diz aqui em Provérbios 22, verso 15: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Então não adianta você dizer assim: não, quando ela crescer ela vai entender, quando ela ficar maior ela vai saber que não pode. Isso deve acontecer, mas isso não te isenta da necessidade de afastar a estutícia do coração dela com o uso da vara, né? Por último,
Provérbios 29, verso 15 ao verso 17. Pastor, eu não concordo com disciplinar a vara, respeito a sua opinião, não vou disciplinar, não vou usar. Meu irmão, como diz o outro, você não tem que me obedecer. Eu sempre falo isso aí. Eu estou te expondo a Bíblia e falando, a Bíblia diz isso, né? Então, assim, eu estou aqui hoje, vou voltar amanhã, se você não quiser vir amanhã porque você não gostou de mim, eu vou orar para que Deus te abençoe do mesmo jeito. Não sou o pastor da igreja, estou criando pepino para o pastor ainda resolver depois, tá? Se quiser reclamar e mandar alguma carta para o conselho, eu nem do presbitério que eu sou, né? Mas é bom que a gente aprende algumas coisas boas. E o capítulo 29, do verso 15 ao verso 17, ainda reforça dizendo assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Você já deve ter ouvido conversa, casos, situações, ilustrações, que falam assim: ah, se a minha mãe tivesse me corrigido, ah, se meu pai tivesse me instruído, ah, se eu tivesse apanhado dos meus pais. Lá em casa nós éramos 3, éramos porque minha irmã faleceu em novembro de 2021, e a gente ria, obviamente depois da surra, né, que a gente gostava de tirar casca de quem apanhou, né, e falar assim: tá vendo, agora você ficou mais esperto, porque a mamãe usou a vara da sabedoria, porque era baseado nesse versículo: a vara e a disciplina dão sabedoria, né? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado nos entorpece a mente. Não sejais como a mula ou como o cavalo que precisam de cabresto. O pecado animaliza, o pecado faz com que o indivíduo ele reaja e às vezes haja de forma animalizada, e é a vara que traz sabedoria. Bom, crianças, eu amo vocês, é por isso que eu estou aqui reforçando o ensino para os seus pais. Se você, ao ser disciplinado com a vara, lembrar de mim e falar assim: se lembrar de mim, lembre de orar por mim também, não lembre de mim com raiva, assim: o pastor veio falar para minha mãe usar a vara em mim. Sim, é isso que a Bíblia diz, mas isso é por amor, porque aquele que ama, cedo corrige, diz as Escrituras. Bom, deixada essa parte, vamos lá. Então, disciplina envolve um processo de 3 atos: instrução, né? Então, você precisa falar ao seu filho, você precisa falar para ele o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é algo agradável a Deus, o que não é, o que é pecado, o que é santo. Nós precisamos o tempo todo instruir os nossos filhos. Se porventura ele aproximar-se do pecado, se porventura ele estiver dando aparência de compromisso com o pecado, cabe advertência. Se ele estiver querendo ou insinuando a desobediência, cabe advertência, que é o segundo passo. Cuidado, cuidado. Deus fez isso com Caim: o pecado está à sua porta, cuidado. Está à porta do seu coração, cuidado. Mas a disciplina também envolve a punição física. Mas vamos lá para os 3 princípios. O primeiro princípio que está dentro desse pacote aqui envolve, nós somos, como pais, nós somos chamados para formar cristãos. Deus nos dá a bênção de termos filhos, nós pais crentes, para formarmos servos de Deus. Essa é a grande responsabilidade, esse é o grande peso que recai sobre os nossos ombros. Talvez a sua grande preocupação assim: eu quero dar a melhor escola para o meu filho, eu quero que o meu filho seja academicamente insuperável, que ele fale fluentemente inglês, que ele domine matemática mais do que os outros colegas dele, eu quero que ele saiba física, química, que ele tenha um português assim perfeito. Ok,
você pode e deve desejar o melhor e oferecer o melhor para o seu filho, dentro das suas posses, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que é viável. Mas existe algo que não depende de dinheiro, existe algo que não depende da instrução terceirizada, que é a educação no lar. Então você precisa sim instruir o seu filho a amar a Deus. E esse é o primeiro princípio. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós precisamos lembrar de dizer assim: a minha preocupação é que meu filho ame a Deus. Ele precisa aprender a amar a Deus, ele precisa aprender a temer o Senhor, a examinar as Escrituras, ele precisa preocupar-se em viver de modo que a glória e a santidade de Deus transpareça às pessoas e os amigos dele, de modo que o testemunho dele glorifique a Deus. Essa é a primeira preocupação que a gente tem, porque daí ele como estudante, ele como trabalhador, ele como vizinho, ele como amigo, ele como qualquer outra coisa que ele vai exercer na vida, ele precisa lembrar que ele é crente. Isso é uma coisa que a gente sempre fala lá em casa: meus filhos, eu não faço, eu deixo de fazer isso ou aquilo porque eu sou pastor. Às vezes as pessoas ficam assim: olha, cuidado porque você é filho de pastor, né? Cuidado, você é filho de pastor. E eu lembro, lá em Porto Velho, a gente tinha a seguinte orientação para os pais, né? Da idade do João Marcos, tinha mais ou menos uns 15 meninos na igreja. Você imagina, os meninos de 5, 6, 7 anos, nós que falava assim, amém. Aí amém, a meninada já começava assim, já acabou, né? Eu falei, não, tem os avisos dos visitantes. Aí na hora que eu ia saindo pelo corredor para ir para a porta cumprimentar, eu disputava o corredor com a meninada. Aí já saía aquele meninado. Aí eles saíam para o pátio da igreja, que a primeira igreja de Porto Velho tem um pátio, um estacionamento grande, do lado do templo, e aí aquela meninada ia para lá, e ficavam lá correndo. Um dia um diácono chegou em mim, né, o apelido dele era Quero, né? Esse irmão chegou em mim e falou assim: pastor, seu menino está correndo no pátio da igreja. Tinha 15 meninos correndo. Aí eu olhei para ele e falei assim: ô meu irmão, ele derrubou alguma senhora? Não. Ele bateu em alguém? Não. Ele pulou na frente de algum carro? Não. Ele machucou alguém? Não. O que ele está fazendo? Correndo. Eu falei assim: tem 15 meninos correndo, o senhor só viu o meu. E eu falei assim: outra coisa, já acabou o culto? Já. Eu falei assim: por que ele não pode correr agora? Me dá um motivo. Estão brincando de pega-pega, estão brincando de pique, não sei o quê, estão brincando. Então assim, eu vou fazer o quê? Deixa o guri correr, deixa o menino, menino de 6, 7 anos, deixa, né? Ele não está correndo dentro do templo, ele não podia correr, porque podia derrubar alguém, machucar alguém, estragar algum equipamento da igreja. Eu falei assim: mas da porta para fora eles podem correr, porque lá não tem risco, não tem nenhum perigo. Então nós precisamos, irmãos, agora, eu sempre falei para eles, meus filhos, vocês devem se preocupar com o testemunho cristão de vocês. Não fique preocupado porque, meu pai é pastor. O que vão pensar da educação que então meu pai está me dando porque ele é pastor? Não, eu sou crente, eu estou ensinando vocês a serem crentes, eu estou ensinando vocês a amarem a Deus. Isso aqui serve para os presbíteros também, porque às vezes o pessoal fala assim: é filho de presbítero, né? É a mesma coisa, mesmo princípio. Você é crente, você ensina seu filho porque você é crente, meu irmão. E deixa eu falar um negócio aqui, meus irmãos, não critiquem. Deixa eu falar, isso aqui é muito sério. Não critique, não ofenda filho de presbítero, de diácono ou de pastor, diácono também. Deixa eu aproveitar aqui, depois o diácono me paga o almoço amanhã, né? Então os diáconos também, tá? Filho de diácono também é a mesma coisa. Meus irmãos, os nossos filhos, eles aprendem a amar a igreja, eles aprendem a amar os irmãos da igreja, nossos filhos. Quando nós os maltratamos, quando irmãos ofendem, machucam, porque se ele estiver fazendo alguma coisa errada, você pode dizer: vou falar para o seu pai,
e fale mesmo. Fale mesmo. Procure para lá. Olha, ele estava ali mexendo no cabo da bateria ali, ó, vai estragar o cabo. É um problema. Porque não é porque é criança, um adolescente, um jovem, um adulto, que não tem acesso, isso aqui não é para mexer. Isso aqui não é coisa para... Tanto que está até em vidro isso aqui, ó. Já deixou bem claro, não é para pôr a mão, né? Então, se ele vai lá mexer, fale com o pai. Eu vou conversar com seu pai. Primeiro, não é filho seu para você chegar lá e ralhar com o guri. Segundo, né? Você não pode entristecê-lo no sentido dele passar a ter desprezo pela igreja. Então, as nossas crianças precisam ser cuidadas, repreendidas, disciplinadas, corrigidas pelos pais. Mas você que não é pai daquela criança, não haja contra ela. Tá? Então, ela não tem maturidade. Uma coisa é você chegar num jovem, num adulto, num adolescente, e falar assim: ô meu querido, não faz isso, não pegue nisso aí não. Isso aqui é da responsabilidade dos diáconos, isso aqui é da responsabilidade da equipe de música, isso aqui é da responsabilidade do pessoal da equipe de som. Ok, um adulto, um jovem, um adolescente vai entender isso. Mas talvez o modo, especialmente no modo, nós podemos machucar, se a gente não souber tratar da situação. Mas vamos voltar aqui. Então, em primeiro lugar, a nossa preocupação é de formar cristãos. A nossa preocupação não é somente conteudista, não é só assim, vamos lá, encher nossos meninos de teologia, né? Sim, mas que eles aprendam a doutrina com amor. Hoje, um casal lá de Porto Velho, que foram minhas ovelhas, inclusive eu fui o culpado deles casarem, né? Um dia eu estava discipulando a moça. Nessa época eu não morava mais na casa da igreja, que é contígua, né, que é parte do templo lá, né, do prédio de educação cristã. Eu já tinha comprado minha casa em Porto Velho e eu morava minha casa. Aí eu tinha que ir para o escritório fazer o discipulado, aconselhamento, e essa moça, ela estava recém-chegada na igreja e eu estava discipulando ela, e ela fazia faculdade, acho que ela estava fazendo mestrado, alguma coisa assim, e eu estava lá discipulando ela no escritório, e a sala do escritório tinham vários janelões, né, que dava inclusive para o pátio da igreja, e nessa época a casa pastoral, ela estava alugada para, acho que 4 ou eram 5 jovens, que trabalhavam e estudavam em Porto Velho, jovens membros da igreja mesmo, e aí o Ivan estava saindo para ir trabalhar, e eu, pelo janelão, o vi, né, e falei assim, fui lá abrir o janelão, falei: ô Ivan, está indo trabalhar? Estou indo, pastor. Eu falei: estou com a moça aqui, que eu quero te apresentar ela depois. Ela ficou assim: que isso, pastor? Eu falei: uai, você não quer conhecer? Eu tinha perguntado para ela se ela queria casar, né? Ela falou: estou esperando o Senhor. Eu falei: pois é, esse aí é um rapaz bom para você casar com ele. Aí ela ficou assim, aí ela foi assim, meio que disfarçando assim, olhou pela pedaço da janela, eu disse: ele é bonito, ele, né? Falei: você acha que eu vou te apresentar esses troços que parecem um Fusca que bateu de frente com a carreta, rapaz? Não. Aí tá, depois nós marcamos, os apresentamos, eles começaram a conversar, a orar, namorar, casar, e hoje tem 2 meninos. Hoje, o nome dela é Daniela Tamara, ela me mandou um vídeo do caçulinha, chama Time, o Time ou Timia, não sei como é que pronuncia o nome do guri. Ela mandou o vídeo dele, ele tem 11 meses, 11 meses, ele está aprendendo a falar, e ela gravou ele recitando a primeira e a segunda pergunta do Baby Catecismo. Quem te criou? Deus. Para que Deus te criou? Para a sua glória. 11 meses, ele nem sabe falar direito, mas você vê que ele está falando, ele está entendendo, e alegria. Então, irmãos, a nossa primeira preocupação é de, em primeiro lugar, ensinar os nossos filhos a serem cristãos, a amar o Senhor, a temer o Senhor. E como é que a gente faz isso? Orando com eles, nós conversando com eles, instruindo a cada um deles. E aí você pode, nesse processo de instrução, por exemplo, instruir sobre o credo apostólico, catecismos, ensinar a orar a oração do Senhor, a memorizar os 10 mandamentos. Por quê? Porque uma coisa importante no processo de instrução, de disciplina como instrução,
é ensinar os 10 mandamentos. Eu não estou com ele aqui, porque o meu está emprestado. Tem um livro do Paulo Anglada, Knox Publicações, chama o Estudo dos 10 Mandamentos para Crianças. Os irmãos conhecem esse livro? Estudo dos 10 Mandamentos para Crianças, Knox Publicações. Fantástico esse livro. Pais, especialmente pais que têm crianças, pré-adolescentes, até adolescentes, comprem esse livro, estude esse livro com seus filhos. Por quê? Porque você vai estudar os 10 mandamentos com ele. Ética, nós vamos ensinar ética para os nossos filhos. Sabe qual é o grande problema? Às vezes nós ensinamos ética de forma bem legalista, bem farisaica para os nossos filhos. Quer ver um exemplo disso? O menino está fazendo um negócio errado, aí você chega e fala assim: meu filho, não faz isso não, é feio. Já viu esse tipo de correção? Talvez você já fez isso, eu já fiz isso também. E aí, não, meu filho, meu irmão, não é só feio, é errado. E não é só errado, é errado porque é pecado. E o pecado tem nome, né? Pecado tem nome. E uma das coisas que nós estamos desaprendendo, nós somos uma geração de crentes adultos que desaprendemos a orar confessando o nosso pecado pelo nome. A gente faz assim: Senhor, nos perdoe pelos nossos muitos pecados. Senhor, eu sei que eu tenho pecado muitas vezes, de muitas maneiras. É verdade tudo isso que ele está falando. Mas quantas vezes você, mesmo de preferência na sua particularidade, né, no seu devocional individual, ou no seu momento em que o Espírito lhe traz a consciência, o pecado que você cometeu, você diz: Senhor, me perdoe porque eu menti. Senhor, me perdoe porque eu cobicei. Senhor, me perdoe porque eu matei fulano no meu coração. A gente raramente faz isso. Por que é importante, ainda no primeiro princípio, formar nossos como cristãos, ensinar para eles decálogo, a ética dos 10 mandamentos? Porque, olha só, como é que você disciplina o seu filho? Quando precisa exercer disciplina física. Você chega nele e fala assim: vou pegar a vara, vou pegar o cinto, né? Ou a mangueirinha de silicone. E você vai lá assim: por que você fez? Você mentiu, e vira aqui, e pá, pá, pá. Não, não é assim. Não é assim que se faz. Vem cá, o que você fez? Em primeiro lugar, disciplina física não é o momento em que você extravasa a sua ira. Se você faz isso, você está pecando contra Deus e contra o seu filho. Está faltando amor. Não está alcançando nem atingindo o objetivo, que é fazer isso por amor. Segundo, você precisa levá-lo ao arrependimento. A disciplina deve conduzir ao arrependimento, ao entendimento de que ele pecou contra Deus e contra você enquanto pai, ou contra alguém, ou sobre algum assunto. Então, a primeira coisa que você vai fazer no processo de disciplina física é perguntar para ele assim: o que você fez? Eu menti, eu briguei com meu irmão, eu bati no meu irmão, eu mordi no meu irmão, né? Eu puxei o cabelo da minha irmã. Ninguém faz isso, né? E aí você vai perguntar assim: o que você fez? Ele tem que falar o nome do pecado dele. Segunda perguntinha básica: qual mandamento da lei de Deus, ou quais mandamentos da lei de Deus você quebrou? Eu quebrei o 6º mandamento. Qual que é o 6º mandamento? Não? 6º mandamento? Não matarás. Mas eu não tirei a vida da minha irmã. Mas o que Jesus fala lá em Mateus 5, a partir do verso 21? Se você lembrar que tem alguma coisa, alguém tem alguma coisa contra ti, se você lembrar que tem ódio contra alguém, se você chamou alguém de tolo, lembra? É um processo. Então, você matou. Então, matar é quando você não ama a pessoa como você deve. Matar é quando você não produz a vida que a pessoa precisa, através do seu relacionamento, através do seu serviço, através dos seus dons na vida dela.
Então você está quebrando o sexto mandamento, e eles precisam entender isso. Então, briga é quebra do sexto mandamento, manifestação de ódio é quebra do sexto mandamento. O que você fez? Bati na minha irmã ou no meu irmão. Qual são o mandamento que você quebrou? Sexto mandamento. Quebrei o sexto mandamento. Se ele fez isso em público, quebrei o sexto e o nono mandamento, porque dei mau testemunho. Dei a entender para as pessoas que a gente lá em casa é um balaio de gato que todo mundo fica brigando, e que meu pai e minha mãe não corrigem ninguém. Então eu envergonhei a minha família, envergonhei meus pais. Mau testemunho, e dei mau testemunho porque eu sou crente. As pessoas vão olhar e falar assim: você não é crente, não? Então eu quebrei o sexto e o nono mandamento. O que você merece? Terceira perguntinha básica: o que você merece? A vara, ou a mangueirinha de silicone. E aí você estipula, você vai levar 3 ou 4 e aplica. Aplicou, ele vai chorar. Deixa chorar. Espera. Diz que não é um negócio que tem que ter pressa. Você não está correndo de ninguém. Terminou de chorar? Vem cá, abraça. Agora você vai orar confessando o seu pecado a Deus. E você vai orar pedindo perdão a Deus pelo pecado que você cometeu contra Deus. Nesse exemplo, contra seu irmão ou irmã, e contra o papai e contra a mamãe. Ora, ele vai confessar o pecado, ele vai pedir perdão a Deus. Depois que ele orar, você como pai, ou você mãe, vai orar pelo seu filho. E aí vai dizer assim: Senhor, abençoa meus filhos, mais ou menos assim, para que ele possa entender que o pecado dele ofende ao Senhor, que ele pertence a ti, porque ele é um filho da aliança. Abençoa para que ele possa se arrepender, ele possa desejar te obedecer, ele possa viver a tua santidade. Terminou de orar pelo seu filho? Aí você vai dizer para ele: você entendeu que apanhou, foi disciplinado, porque o papai, a mamãe ama você? Se ele não entendeu, e se ele estiver guardando mágoa no coração, dependendo da situação, você vai conversar mais um pouco com ele. E se ele demonstrar rebeldia, ele agora está cometendo o sexto mandamento contra você, e você vai começar o processo de novo. Pastor, mas isso resolve? Resolve. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, e essa é a única forma de nós criarmos filhos que vão, de fato, trazer alegria, descanso para a nossa alma e segurança para a vida deles. Eu posso testemunhar para os irmãos, eu tenho uma menina de 18, um menino de 16, que eles têm sido motivo de alegria. Pecam ainda, e acho que só vão deixar de pecar no dia que morreu, ou se Jesus voltar antes, mas como eu, lutam com seus pecados, e nós vimos a promessa de Deus exercendo. Nós temos instruído casais, pais, e nós temos visto esses pais em Cristo e pela graça de Cristo, vendo seus filhos crescer no temor do Senhor. Então, o primeiro princípio, irmãos, é instruir os nossos filhos, é formar os nossos filhos como cristãos. Essa é a primeira preocupação. Então, por quê? Porque se você disciplina com raiva, né? Seu filho te passou lá uma raiva, uma vergonha, desobedeceu, te contrariou, você pega o cinto, vai lá e bate no meio. Você está pecando, e você corre o risco de machucar seu filho e se tornar um crime, tá? E ainda causar escândalo para o evangelho. Não faça isso. Segundo, observe outro detalhe ainda. Não faça isso para justificar para as pessoas. Às vezes nosso menino faz arte na frente dos outros, ou contra os outros, né? E aí a pessoa por perto fica assim, olhando assim, para ver assim, com aquela cara assim: não vai bater não? Vai disciplinar não? Já viu esse negócio? Aí assim: calma meu filho, eu vou disciplinar meu filho no pecado dele, né? Não é para satisfazer seu senso de justiça não.
Eu vou disciplinar meu filho porque eu amo, não é porque eu estou com medo da sua opinião. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, irmãos, porque senão a gente faz justiçamento contra os nossos filhos, e os nossos filhos guardam mágoa, não porque eles foram disciplinados, mas porque eles foram justiçados, eles sofreram um dano de moralismo apenas da nossa parte, não por temor ao Senhor e por amor a eles, e por zelo na santidade de Cristo. Então, são situações completamente diferentes. Outro ponto que nós precisamos observar agora, vamos passar isso aqui. Segundo princípio nós precisamos ensinar nossos filhos a pensar como cristãos, não somente formá-los em valores, convicções, ética, mas a ensiná-los a pensar como cristãos. Então, como ele precisa pensar como cristãos? Eles precisam também, olha só, ter valores éticos cristãos, mas eles precisam ter convicção bíblica cristã, eles precisam entender a realidade como cristãos, eles precisam entender que existem demônios, existe céu, existe inferno, existe vida após morte, Deus criou todas as coisas, nós pertencemos a Deus. Então nós temos que formar uma cosmovisão cristã nos nossos filhos, de modo que eles pensem, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, porque nós temos a mente de Cristo, porque nós precisamos renovar e transformar a nossa mente como culto racional a Deus. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos que eles precisam ter valores, convicções, motivação cristã, em todo o tempo, Eu vou pular, não vou desenvolver muito esse ponto aqui, por causa do nosso horário. Vamos passar para o terceiro ponto. Nós precisamos treinar os nossos filhos a serem adoradores. Então nós ensinamos eles que eles são cristãos, que eles têm a mente de Cristo, que eles precisam ter uma cosmovisão cristã, uma mentalidade cristã, a ver a realidade como cristãos, porque, irmãos, a gente tem visto e a gente tem acompanhado alguns pais, alguns jovens, nesse nosso imenso Brasil, jovens quando chegam na faculdade, que se apostatam da fé. Jovens que nascem na igreja, são batizados pequenos, passam desde lá do berçário até chegar à classe de jovens, entram na faculdade e lá na faculdade eles se tornam anticristãos, ou eles se tornam pagãos, ou eles fazem sincretismo, adotam uma espécie de marxismo cristão, de evolucionismo cristão e assim por diante. E aí nós temos problemas, porque o grande problema é que ou esse jovem vai se apostatar e sumir da igreja e não vai ver mais nenhum sentido em ser crente, porque para ele ser crente é religião, ciência é a verdade. O que os professores da faculdade, tal ideologia A, ideologia B ou ideologia C ensina, isso agora é o meu estilo de vida, E aí nós vemos pais que vão dizer assim, no que eu errei? Não, eu vou dizer basicamente no que você errou. Você não ensinou seu filho a pensar como cristão, tá? Eu não estou julgando você, porque se seu filho chegou na faculdade e não sabe argumentar como cristão, não sabe se posicionar como cristão, porque talvez ele não tenha argumentos cristãos contra estas ideologias, e não tem convicção cristã em relação a essas ideologias, é possível que você de fato não tenha ensinado. Pastor, mas eu não aprendi. Ok, então nós vamos criar uma corrente, um elo maior. E aí cabe a nós, pastores, presbíteros, instruir os nossos jovens, nossos adolescentes com cosmovisão cristã, para que eles possam estudar, aprender e saber dar razão da sua fé. Mas aí assim, eu falei que eu não ia falar o segundo ponto para não desentender, porque senão não vai dar tempo, mas agora sim, terceiro ponto, treinando nossos filhos para serem adoradores. Das primeiras coisas que nós precisamos instruir nossos filhos é que existem falsos deuses. Isso aqui parece um negócio meio que óbvio, né? Existem falsos deuses, sim, existem falsos deuses, mas nós não esclarecemos como é que isso funciona. Por exemplo, o que te dá alegria? O que faz com que o seu coração de fato reluza?
O que faz com que algo te atraia e ame mais do que a Cristo? Isso é um ídolo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos dizer para nossos filhos: olha, existem ídolos, e é perigoso, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e estes falsos ídolos, eles não são imagens de gesso, madeira ou metal, ou qualquer outro de pedra. Eles são muito mais perigosos, porque eles são conceitos, eles são valores, eles dominam a nossa mente e o nosso coração, que tem a ver com o segundo ponto, para desdobrar para o terceiro. E quando nós não entendemos que temos ídolos, que nós temos motivos que dominam o nosso coração, nós falhamos, porque nós pensamos que somos adoradores do Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro, o Deus único, mas na verdade nós temos outros ídolos. Quer ver um exemplo disso? Crente, aqui em Belo Horizonte até fácil de dar esse exemplo, crente deixa de vir na igreja, no culto, na escola dominical, por causa de jogo. Deixa de vir no culto. Eu não vim porque hoje é o clássico, é o Cruzeiro e o Galo. Pastor, né? E aí você fala assim: por que faltou tanta gente no culto? Aí você descobre que no horário do culto está tendo jogo. Aí a gente depois chega em casa, ou em casa durante a semana, passou aquele momento, domingo, deixou todo mundo ir na igreja por causa do jogo, aí está lá durante, aí vai nosso filho assim: meu filho, você tem que ser crente de verdade, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Nosso filho, ele vai ter duas possibilidades. Primeiro, ele vai ter uma dislexia ética. Ele vai dizer assim: peraí, se tiver o jogo, que eu gosto muito, porque eu torço para o Atlético, eu torço para o Cruzeiro, não torço para nenhum dos dois, só para informar todo mundo. E aí, no dia que tiver jogo, na hora do culto, eu vou continuar amando a Deus sobre todas as coisas, mas a minha alegria, a minha paixão, a minha euforia vai ser de torcer para o meu time, porque eu preciso amar o meu time acima de todas as coisas. É um exemplo simples, bobo, mas que a gente às vezes não se pega. O que você fala com paixão, o que você menciona com amor, o que você descreve com alegria, é isso que vai tornar o Deus do seu filho. Você está falando de Bíblia, vai fazer o culto doméstico, sua esposa diz assim: bem, vamos fazer o culto doméstico, está na hora. Aí você está com aquela preguiça, né? Hoje não, vamos fazer o culto doméstico, bem, vamos fazer o culto doméstico. Aí você está assim: não, eu estou cansado, cheguei de cansado, não. Vamos fazer, os meninos precisam fazer o culto doméstico. Aí você senta lá, com aquela cara assim de, vamos fazer, né? Aí senta lá no sofá, ou na cama, na sala, na mesa da copa, sei lá, onde você vai fazer seu culto doméstico. Sua esposa lá pega a Bíblia com todo cuidado, os meninos, né, começam a olhar para o pai, né? E aí o pai fala assim, né? Aí a sua esposa diz: bem, dirige o culto. Tá, abre aí, vamos abrir. Não preparou o culto, não sabe nem o que vai falar. Pega o catecismo aí do pastor Everton, né? Tá mais fácil. Pergunta, qual pergunta? Pode ser essa aqui. Lá, página tal. Lê. Vamos cantar o cântico? Sou uma flor. Não, só tem menino aqui. Não, sou um soldadinho, né? Aí a gente faz assim. Aí tá, passa. Aí depois, não, lá em casa a gente faz culto doméstico. Aí vai ter, sei lá, jogo não, mas não precisava falar, pastor é antijogo, né? Vai ter, fala alguma coisa aí que o pessoal gosta de assistir aí. Vai ter o lançamento, não, jogo não, saiu no cinema amanhã, segunda-feira, amanhã não é domingo, né? Segunda-feira vai ser lançado no cinema, tal filme, tal, não sei o quê. Aí você já está assim: olha, eu estou acompanhando pelas redes sociais, já vi o trailer. Aí você manda um WhatsApp para o seu colega de trabalho, para o seu irmão, para o seu primo: fulano, você viu o trailer? Cara, que filmão, cara, eu quero assistir, não sei o quê. Nada contra assistir filme, não é errado assistir filme, mas você percebeu a diferença de: eu vou assistir um filme, é lançamento, legal, nenhum problema, mas a paixão, o desejo, a alegria, a expectativa de fazer algo, e quando você faz para o Senhor algo que é necessário para a sua família,
seus filhos veem que você está empurrando, você está quase que assim gemendo, e está fazendo porque tem que fazer. Aí você depois fala assim: meus filhos estão chegando à adolescência, eles não querem mais participar do culto doméstico. 2019, estou com a cabeça ruim. 2019 nós fomos a Maceió, lá na igreja Castelo Forte, no pastor Cadena, né? E aí nós íamos para um hotel, ele falou: não, vocês vão ficar aqui em casa. Aí fomos obrigados a ficar na casa dele, né? Tivemos a recepção 5 estrelas, fantástico. Ele e a Fabiana, na época tinham, a caçulinha era bem pequenininha, e as meninas eram mocinhas pequenas assim, né? E aí no primeiro dia, nós chegamos na parte da manhã, e aí quando foi dando lá pela volta das 18 horas, ele falou assim: ele apesar que mora em Maceió, mas ele é pernambucano, ele é recifense, então ele tem um sotaque bem carregado, ele fala assim: culto doméstico, né? Ele falou assim: culto doméstico. Aí eu só vi menina assim, ai! Eu falei: que isso, gente? As gurias dele, eu falei assim, o Cadena, eu gosto muito de você, viu, Cadena? Você vê isso aqui, mas assim, ele é meio doido, ele é um cara assim meio, né? E as meninas dele puxaram tudo ele, né? Deve ter tudo uns 10 parafusos a mais. Aí as gurias foram lá, pegaram as bíblias e tal, e sentaram no sofá e ficaram assim: culto doméstico. Eu falei, gente, que isso? Eu nunca vi isso. Aí eu falei: Vanessa, vamos. A gente já estava sentado esperando, né? E aí sentamos, e ele já chegou cantando, as meninas começaram a cantar. Foi uma festa, nós ficamos lá 4 dias na casa dele, todo culto, e não foi aquele dia, todo culto doméstico, era uma festa. Eu falei assim: gente, agora eu tenho um modelo para alcançar de culto doméstico, que eu não consigo, é fazer festa na hora do culto doméstico. A gente faz a festa com alegria, com prazer, né, com desejo de fazer o culto doméstico, mas eu não consegui fazer culto doméstico ainda do jeito que o Cadena faz. Talvez quando eu tiver meus netos, né, sei lá, mas agora não dou conta, né? Então, irmãos, nós precisamos ponderar de fato que existem falsos deuses e que nós estamos educando nossos filhos de forma errada. Existe uma situação: ou nós ensinamos nossos filhos a amar a Deus, ou nós estamos fazendo da nossa casa uma fábrica de fariseus. Ou nós ensinamos nossos filhos a amar a Deus, ou nós estamos fazendo da nossa casa uma fábrica de fariseus. Não existe meio termo, porque ou eles vão aprender a orar, cantar, servir a Deus, participar do culto, eles vão aprender a querer ir para a igreja, eles vão respeitar as autoridades, eles vão admirar os presbíteros. Uma das coisas que eu tenho ensinado meus filhos, independentemente se o presbítero ele é bom ou ele não é bom, porque dentro dos muitos bons presbíteros aparece um de vez em quando que não é crente. Graças a Deus são minoria, mas eu sempre tenho ensinado meus filhos a orar por eles e a respeitar, mesmo quando nós temos alguma situação de presbítero que não é piedoso, porque eles precisam aprender, como crentes, a respeitar estes homens, porque eles são meus irmãos. E eu não sei quem aqui é presbítero, então eu posso ficar bem à vontade. E o pastor também não falou mal de ninguém não, tá? Estou batendo de graça mesmo. Meu irmão, você que é presbítero, ser presbítero é ser um homem de Deus. Você precisa viver o temor do Senhor, a piedade, a santidade, o zelo, de tal forma que o meu filho olhe para você e admire você. Eu instruo meu filho para que ele admire você, e eu espero que você dê para ele motivos para você ser admirado. Eu não quero menos que isso. Então, quando nós ensinamos nossos filhos a adorar a Deus, porque quando ele faz isso, ele está adorando a Deus,
Ele está honrando homens que Deus escolheu, dotou, e a igreja reconheceu e ordenou para pastorear o rebanho de Deus, que são responsáveis de conduzir o culto, que são responsáveis de supervisionar o rebanho. Eu preciso de ter homens assim, para que os meus filhos possam querer falar assim: eu quero ser pai, que nem o meu pai, mas eu admiro demais aquele presbítero ali, eu admiro demais aquele irmão, aquele diácono, que é crente. Eu preciso de ter referenciais para os meus filhos, porque eu não quero chegar no meu filho e dizer assim: meu filho, meu presbítero são homens de Deus. Ele fala assim: hã? Quem? E aí, meu Deus do céu, eu não ter referenciais, isso é muito perigoso. De tal modo, irmãos, que nós possamos ensinar aos nossos filhos de fato que eles precisam adorar no culto doméstico, no culto público, e fazer todas as coisas para a glória de Deus. Instruir filhos formando cristãos, instruir filhos fazendo com que eles tenham, formando neles a mente de Cristo, instruir filhos para que eles possam ser verdadeiros adoradores, adoradores em tudo que fazem. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, para que eles de fato possam ter uma transformação de vida progressivamente, a ponto de ter de fato um culto racional através do corpo deles, em tudo que eles fazem, e que eles possam de fato preocupar-se em ter a glória de Deus como sempre diante dos seus olhos, Deus ser glorificado em todas as situações. Eu vou encerrar. Ninguém quis fazer uma pergunta, nem nada, nem fazer alguma afirmação. E aí o reverendo Cláudio Marra, desde a minha época, eu entrei no seminário em 95, ele era professor de técnica de comunicação, ele foi também professor de técnica de comunicação, né? Aí ele fala assim: meus irmãos, quando você faz uma pergunta, você já tem duas respostas. Se ninguém responder, você já tem duas respostas: ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém não entendeu nada, né? Mas ficou claro, irmãos? Aí a minha pergunta ficou claro? Essas são coisas que estão nas Escrituras. Nós temos hoje uma mentalidade secularizada que tem prejudicado nossos lares. Talvez a experiência ou a inexperiência nos leve a ouvir vozes de canto das sereias dizendo: faz isso não, traumatiza, não faz isso não, vai fazer com que ele reproduza um comportamento violento, não faz isso não. Mas irmãos, se você for violento com seu filho, sim, você vai possivelmente ensinar alguém a ser violento. Mas se você disciplinar com amor, no temor de Cristo, levando ele a arrepender-se do pecado, a entender, levando ele a ser instruído o tempo todo, sem cansar, Deus ele honra quando nós ensinamos, vivemos e esperamos que nossos filhos também experimentem a palavra do Senhor. Que Deus conceda graça. A nossa palestra amanhã vai ser como discipular filhos. Então amanhã nós vamos trazer alguns princípios também, mas dando algumas orientações práticas de discipulado. Pastor, a gente ora. Pode falar primeiro? Tá? Bom, eu trouxe aqui, eu tenho alguns livros, mas eu trouxe dois, que são os dois únicos que eu estou tendo agora comigo. Então, eu vou falar primeiro para os grandinhos, né? Então, para aqueles que gostam de letras miúdas, muitas notas de rodapé, e gostam de contar causo, né? Esse aqui é um livro na área de teologia histórica, que é o primeiro de uma série que serão 5 livros. O próximo deve sair agora em agosto, se Deus quiser. Deus abençoando, der tudo certo. Esse primeiro é o Pastoreando o Rebanho de Deus, série Teologia Pastoral de João Calvino. Aqui são os documentos de ordem da Igreja de Genebra. O que é isso? Isso aqui é o programa de reforma de Calvino. Então, a gente conhece as institutas, que é o manual de doutrina. Você conhece os comentários, que é a análise interpretativa, exegética das Escrituras. Você tem
textos pequenos em que ele aborda temas específicos. Aqui você tem documentos jurídicos, teológicos, jurídicos e pastorais, tá? Que definem como que a reforma deveria ser realizada em Genebra. Muita nota de rodapé, que aí eu trago dados, informações históricas. Então, se você gosta de causo, né, de contar causo, de contar história, de ler história, aqui você tem material ad fontes. Os textos foram traduzidos dos originais e estão aqui para a gente poder estudar um pouquinho de história, tá? Então, depois a gente conversa. Agora, para os pais e para a meninada, né? Para você que tem já bebê, se você ainda não tem bebê, está grávida, né? Já dá para ir estudando. E esse livro aqui é um livro que foi lançado em 2019, na época eu tinha 100 páginas, esgotou, né? Ele esgotou em menos de um ano e meio, 3 mil livros, assim, acabou. E graças a Deus foi feita a segunda edição. Só que a editora que lançou a primeira edição, ela demorou, e aí o que eu fiz? Eu resolvi fazer a segunda edição na cara e coragem. Revisei, ampliei, foi feita uma outra revisão, e o livro de 100 páginas veio para 220 páginas. Então, foram acrescentados novos capítulos, ampliados capítulos que já existiam, e foram acrescentados outros catecismos e um texto lá no final do William Mather, tá? Esqueci o sobrenome do cara, mas é Mather, Cotton Mather, né? Que é determinações sobre o que o pai tem que ter para conduzir e educar seus filhos, tá? Então, aqui você tem 7 capítulos iniciais falando sobre como discipular seu filho, tá? Em contexto diferente, culto doméstico, discipulado, quem pratica homeschooling, então, contextos diferentes. E depois você tem catecismos. O primeiro catecismo é o baby catecismo. O baby catecismo é catecismo para bebê mesmo, tá? Então você tem crianças de 4, 5 meses até 4 anos, 5 anos, que ainda não sabem ler, então você dedica o baby catecismo. Se ele é aquele menino assim que memoriza com facilidade, mesmo não sabendo ler, tem o meu primeiro catecismo, que também é para criança que ainda não sabe ler, tá? E aí depois outros catecismos para crianças que já sabem ler. E por último, o breve catecismo de Westminster, que embora a gente já conhece, mas uma tradução em português contemporâneo e com todos os textos bíblicos para facilitar o processo de leitura e memorização, tá? Isso aqui já está esgotando, já é a segunda edição, já está esgotando. Eu tenho apenas alguns volumes e a ideia é de fazer uma terceira tiragem ainda esse ano, tá? Então, os irmãos, inclusive o vídeo que eu recebi hoje da Daniela Tamara é do time recitando o Baby Catecismo, a primeira e a segunda pergunta. Se você fala assim, pastor, mas uma criança de menos de 2 anos consegue memorizar 40 perguntas? Consegue. Eu tenho recebido constantemente vídeos no meu Instagram. Se você entrar lá, vai nos vídeos, tem uma menininha, neta do Salomão Azulay, pastor lá em Recife, a neta dele, filha do Salomão Azulay, filho ou neto, não sei como é que é o nome, o que ele tem lá. Na época, a menina do meio não tinha caçula, que elas são 3 hoje, né? A do meio, aqui é do meio hoje, na época era caçula, ela tinha 1 ano e 11 meses. Com 1 ano e 11 meses, ela recita as 40 perguntas e resposta, e ela faz isso numa euforia, numa alegria, que dá vontade de você ficar assistindo o vídeo. Eu, de vez em quando, eu vou lá e assisto esse vídeo dela. É um negócio fantástico. Ela não sabe falar direito. Quando a pergunta, o pai dela fala assim, Jesus morreu ao 3º dia? Sim. Ou melhor, Jesus morreu? Sim. Ele continuou morto? Não. O que aconteceu? Ele ressuscitou. Mas ela responde. 40 perguntas. Então,
tem algumas dicas práticas, né, sobre como fazer isso, como ensinar, e amanhã eu vou dar de forma mais, né, aí dá para fazer perguntas, tal, é muito mais fácil.